Bom dia, aqui é a pastora Dani. As duas fileiras à frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. Todo domingo, se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero o lugar reservado, as cadeiras precisam ficar vazias. Os mestres da lei e os fariseus gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças. Líderes religiosos, aqueles que controlam o sistema religioso atual. Esses amam se assentar nas primeiras cadeiras, nas primeiras poltronas, nas primeiras fileiras de cadeiras dentro dos seus templos religiosos. Esses mesmos amam se vestir bem, roupas bonitas, chamativas, com largos filactérios, tudo isso porque querem ser vistos pelos homens. Quem diz isso não sou eu. Quem disse isso foi o próprio Messias, há 2000 anos atrás. É impressionante quando nós analisamos os ensinamentos de Cristo e trazemos isso para os dias atuais, como tudo se encaixa de uma forma perfeita. O mais triste é que a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, não consegue enxergar quão isso é poderoso e vivem literalmente na grande apostasia. Curiosamente, a grande apostasia também foi avisada por Cristo há 2000 anos atrás. E hoje nós vemos isso claramente. Nesse vídeo falaremos sobre um caso recente que aconteceu com uma mulher que se intitula como pastora, chamada de Daniela Tessarro. Ela brigou. Foi vazado um áudio dela aí, dizendo que ela queria as primeiras poltronas, as primeiras fileiras nas cadeiras do seu templo religioso. Nós vamos assistir juntos para que eu possa fazer meus comentários e abrir ainda mais a sua mente, abrir os seus olhos. Passe esse vídeo para frente, pois muitas pessoas irão enxergar aquilo que não conseguem enxergar com um vídeo como esse, eu tenho certeza. Se for novo ou nova, inscreva-se nesse canal aqui, caso você queira conhecer a verdade por trás das escrituras, por trás do sistema religioso, aquilo que eles escondem de nós, obtendo o verdadeiro ensinamento de Cristo, a verdadeira sã doutrina. Vamos ver aí ela mandando um áudio de WhatsApp antes de começar o culto em um de seus templos religiosos. Bom dia, aqui é a pastora Dani. Eu queria pedir uma gentileza assim, enorme para vocês. As duas fileiras à frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não. Uma fileira só para a família dela não dá certo. Tem que ser as duas fileiras iniciais ali, centrais, as principais fileiras dentro do templo religioso. Cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor. Que é isso? Que absurdo, pessoal. Poxa. Os lugares ocupados pelos fiéis ali. Tentem as orientações para que a gente consiga fluir. Eu já tô assim, uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento, não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam pessoas sentadas no lugar onde é para eu sentar, com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. Sigam as orientações todo domingo. Se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês. Obrigada. Então, ninguém senta ali, mesmo nem ela, nem a família dela estando aquela cadeira dela. Cara, eu nunca vi as escrituras serem tão perfeitas e se cumprirem tanto quanto nesses tempos atuais, quanto nessa grande apostasia. Eu vou abrir aí com você Mateus 23, a partir do capítulo 1. Então o Messias falou à multidão e aos seus discípulos. Nesse capítulo e versículo aqui, eu quero que você entenda. Aqui você verá quão grande é o início do engano que nós estamos vivendo. Então preste muita atenção em cada uma das palavras. Eu já li as escrituras por completo, não só a Bíblia, quanto apócrifos também, e outros livros que não são nem considerados apócrifos. Sempre que eu leio principalmente o Novo Testamento, esse é um conselho meu para você, eu observo muito bem cada uma das palavras, e isso pesa, e pesa muito, caso você seja uma das pessoas que queira verdadeiramente conhecer ao Criador, conhecer a Cristo.
entender perfeitamente a sã doutrina. Foi assim que eu consegui ter todo esse entendimento que eu tenho hoje. Obviamente, pedindo ao próprio Criador também que abra minha mente, faça com que meus olhos se abram e que eu possa, ou que eu pudesse na época, entender isso. Vamos lá. O Messias, voltado aos seus discípulos e às pessoas, está falando contra os líderes religiosos. Naquela época, os líderes religiosos eram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, pessoas que naquele momento coordenavam o sistema religioso. Muito parecido com o que temos hoje, por exemplo, no catolicismo romano, os cardeais, o papa, os padres, a hierarquia dentro da doutrina católica. Nós temos o protestantismo que saiu de dentro do catolicismo romano por Lutero. Temos também pastores, temos ali outras, podemos dizer assim, denominações hierárquicas que eles dão, apóstolos, bispos, presbíteros e por aí vai. Nós estamos falando de líderes religiosos, tanto lá com os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, quanto aqui. Naquela época, esses caras, junto com o sumo sacerdote local, se reuniram em certo momento para matar a Cristo. E hoje, nós não temos muita diferença dos líderes religiosos antigos para os atuais. E ao longo dos meus vídeos você irá entender cada vez mais isso. Nesse momento, Cristo fala assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, estão assentados os líderes religiosos. Eles controlam o sistema religioso. Por que na cadeira de Moisés? Pois Moisés, quando desceu do monte, trouxe as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e também trouxe os 613 preceitos da lei de Moisés. Ou seja, esses caras controlavam o sistema religioso. A lei de Moisés era uma lei, teoricamente, política e religiosa para controle da população. E eles, nesse momento, tendo o domínio do próprio templo de Herodes ali, que existia ali em Jerusalém, na época de Cristo, eles também tinham controle político e religioso. Os líderes religiosos estavam em controle, em domínio da lei de Moisés, assentados na cadeira de Moisés. Todas as coisas que eles disserem para vocês, observem e também façam, mas não procedam em conformidade com as obras deles, porque eles dizem o que tem que ser dito, o que está, por exemplo, na lei de Moisés, naquela época, e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, porém, nem com um dedo eles querem movê-los. Hoje, nós temos muitos fardos religiosos pesados, quase que da mesma forma. Mesmo o Messias morrendo, estando lá no momento em que disse está consumado, e surgindo dali o sacerdócio de Cristo, eles querem reviver o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico traz fardos pesados, mesmo para brasileiros não sendo de nenhuma das tribos de Israel. Dízimos, ofertas, ceia física, batismo físico, temos muitos outros, algumas denominações, como por exemplo a Adventista do Sétimo Dia, a guarda física do sábado, eles não comem alguns alimentos, além de outras coisas que naquela época de Moisés era ainda mais rigoroso. Por exemplo, você não poderia nem misturar 2 tipos de tecido em uma vestimenta. E por aí vai. Fardos altamente pesados. E aí Cristo fala, eles nem mesmo querem fazer isso. Você acha que esses líderes religiosos seguem exatamente aquilo que eles falam? Na sequência, ele diz assim: eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alongam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Nas saudações nas praças, eles querem ser chamados pelos homens de Rabi. Rabi. Olha que interessante isso agora. Talvez isso vá abrir a sua mente. Cristo continua: vocês, então, não queiram ser chamados de Rabi, pois só há um Rabi. Rabi significa mestre. Só há um mestre perante vocês. E esse mestre é o próprio Cristo. Não existe outro mestre. Ou seja, não queiram ser chamados
de mestres. Rabi é o líder religioso judaico. Quando olhamos para a religião judaica, ali nas sinagogas, a principal religião naquela época, quando Cristo estava fisicamente aqui, ele se referia a um líder religioso judaico, um rabi, um rabino, certo? Vocês, porém, não queiram ser chamados de rabi. Na sequência, ele emenda, e isso é algo fantástico diante dos nossos olhos. E a ninguém na terra chamem de vosso pai, porque só um é o seu pai, aquele que está nos céus. Qual religião chama o líder religioso de pai? Nós vimos aí o rabi na religião judaica, agora nós temos uma religião que é uma das maiores do mundo, se não a maior, que no caso é o catolicismo romano. Pai, em italiano, é padre, ou, de certa forma, papa. Não chamem a ninguém na terra de padre ou de papa. De uma forma cega, nessa grande apostasia, os católicos têm seu líder religioso como um padre, um pai, um papa. E continuando, ele diz: tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque só há um chefe, o próprio Cristo. Em algumas traduções, chefe, em outras, guia. O sinônimo de chefe ou guia é pastor. Quem é o chefe das ovelhas? Quem é o guia das ovelhas? Pastor, o protestantismo. Estamos falando dos 3 principais meios do cristianismo, que é a maior religião do mundo: judaica, católica e, de certa forma, protestante. Nem todos os judeus são cristãos. Eles mataram Cristo e a maioria não acredita que ele era o Messias. Mas ele saiu de lá. O catolicismo romano e o protestantismo se assentaram na cadeira de Moisés. Percebe como nós estamos falando dos tempos passados e ao mesmo tempo dos tempos atuais? Cristo, nesse momento, disse ao povo que eles não deveriam ter líderes religiosos a não ser o próprio Cristo, porque ele sabia que a partir do momento que ele dissesse está consumado, não seria mais necessário sacerdote, nem padre, nem pastor, nem rabi, nem mestre, nem ninguém. Apenas o único líder, o único pastor, o único chefe, o único pai das ovelhas, podemos dizer assim. E aí ele continua: o maior entre vocês será servo. Quando uma pastora diz que quer aquelas cadeiras ali, ela está servindo ou ela está tomando? Ou ela está tomando um pouco ali, né, se colocando como superior nas ovelhas, arrancando ainda mais a lã dessas ovelhas? E diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado. Após essa pastora, você está vendo agora o Instagram dela, chamada Daniela Tessarro, ter falado isso viralizou nas redes sociais e o povo realmente criticou, principalmente aqueles que têm olhos abertos. Muitos acabaram não enxergando e, na sequência, logo ela veio para dar o seu pronunciamento. A gente vai assistir agora o pronunciamento dela aqui. Olha aí. Oi, gente, aqui é a pastora Dani. E primeiramente... Olha como o tom muda, tá? A gente viu aqui ela falando no áudio, né? Olha como ela começa o áudio. Bom dia, aqui é a pastora Dani. Olha lá, agora as desculpas, né? Utilizando claramente programação neurolinguística, colocando uma camisa comum aí, com desenho, branca, larga, né? Aquela pose de boa moça, querendo se desculpar porque ela sabe que vazou ali um áudio dela sendo, de certa forma, arrogante, indo além daquilo que deveria e, na verdade, simplesmente sendo desmascarada, porque não é esse, ou não deveria ser esse, o papel de um líder religioso, que no caso, de acordo com o próprio Cristo, nem deveria existir, porque só há um. Então, você começa a ver as mentiras do sistema religioso e perceber o quanto esses caras estão colocando as pessoas em engano. Vamos ver aí o pronunciamento. Eu gostaria de pedir perdão a todos aqueles que nos acompanham por aqui, aqueles que já nos conhecem, aqueles que estão se achegando agora à nossa comunidade de fé, e a você que é de longe, que talvez nunca nem ouviu falar o meu nome, mas que de alguma forma... Eu nunca tinha ouvido falar, só ouvi por causa disso, realmente. E já fiquei assim, estarrecido. Sentiram ofendidos pelo áudio. Eu sei que ao ouvir esse áudio nas redes sociais, pareceu um pouco altivo, mas na verdade foi o estopim de um momento de muita dor. As pessoas...
Momento de dor? Que estranho, vamos ver. Os que caminham conosco sabem que há 2 anos passamos por uma tragédia familiar. E ao longo desse tempo, eu tenho lutado com todas as minhas forças para mantê-los perto de mim. Peraí, então passaram por uma tragédia e agora vão, de certa forma, ser arrogantes com outras pessoas? Não com outras pessoas estranhas, com a comunidade ali da sua denominação religiosa, da sua empresa religiosa? Temos trabalhado arduamente para juntar os pedacinhos que restou de nós. Sei que para você que não nos conhece, talvez isso não faça sentido. E realmente aquele dia eu estava uma pilha. E para você, eu peço mais uma vez, perdão. Pastores não ocupam um lugar na frente por um privilégio, mas sim por um serviço. E esse peso não cai Eu pergunto para apenas... você agora, peraí. Você lendo Mateus 23, você consegue enxergar o quão fundo é esse buraco e quão sombrio isso é? Pastores que já estão indo contra o ensinamento de Cristo, não ocupam esses primeiros lugares porque querem. É um serviço? Para servir, você deveria ocupar as últimas fileiras se realmente isso que vocês fizessem fosse certo. Tá? Vamos continuar. Não apenas sobre o pastor, mas sim sobre toda a sua casa, seus filhos, suas esposas e também seus parentes. Mesmo assim, todos que se achegam têm aqui o seu lugar reservado. Nós, nossos filhos, nossos pastores e nossos líderes têm no coração o desejo de servir e cedem os seus lugares quando não temos lugares, quando está muito cheio. Mas não foi o que o áudio disse, né? O áudio disse que mesmo que eles não estejam lá, era para deixar os lugares vazios. Você vê como que esse povo gosta de mentir. Cada vez mais o sistema religioso se afundando na mentira. E isso também está descrito nas Escrituras. Quando nós olhamos a carta de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós podemos verificar. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é essa a qual eu lhe mostrei, por exemplo, de Cristo dizendo contra líderes religiosos, que foram os mesmos que o mataram. Hoje as pessoas negam, eu preciso de um pastor, eu preciso de um padre, eu preciso de um guia, um mestre, um rabi. Eles querem isso, eles não suportam essa doutrina. Eu preciso dar os meus dízimos, o meu dinheiro, os meus 10%, eu sou abençoado quando eu faço isso. Mesmo lendo que isso é uma mentira dentro do sacerdócio de Cristo. Mesmo lendo que quando você faz isso, você nega o sacrifício, o sacerdócio de Cristo. Quando você faz práticas, está escrito em Hebreus, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Em Hebreus, quando você pratica coisas do sacerdócio levítico no sacerdócio de Cristo, você nega, você não tem direito de fazer parte do sacrifício do sacerdócio de Cristo. E muitos cegos, como diz o versículo, negando a sã doutrina, quase que como tendo comichão nos ouvidos, amontoam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos voltando a fábulas. E é claramente o que você vê aqui dentro do próprio Instagram dela. Você clica aqui na primeira publicação, olha aí. Enquanto falam de mal de mim nas páginas de fofoca, treinando aí na academia, tá? Olha lá. Häagen-Dazs. Tirando foto com Häagen-Dazs. Alguém sabe aqui quanto a esse sorvete os fiéis comem Häagen-Dazs? Ou são só os... Falando nada, só os líderes religiosos, né? Vamos lá. Enquanto as páginas de fofoca falam mal, né? Como se as páginas de fofoca estivessem querendo criticar a pessoa dela. Na verdade, foi algo que ela mesma fez. E eles resolvem, como diz aí uma das fiéis seguidoras dessa igreja que se chama Igreja Burnie. E quem assiste os meus vídeos sabe que isso não é uma igreja, é um templo religioso, uma denominação religiosa. A verdadeira igreja somos nós, o nosso corpo. Aquele que Cristo, quando disse está consumado, permitiu que o Criador entrasse no nosso coração. Que faz total referência ao tabernáculo no Antigo Testamento, no sacerdócio levítico, aonde a Arca da Aliança representa o nosso coração. Mas o Criador não podia habitar no homem por conta do pecado de Adão. Hoje, após o estar consumado, a verdadeira igreja somos nós.
Eu, você, nós, mesmo estando distantes, que seguem os princípios e ensinamentos de Cristo, sem negá-lo com práticas e fardos pesados do sacerdócio levítico, fazem parte da igreja, da noiva. Então isso aqui não é uma igreja, tá? Isso daqui é um templo, uma denominação religiosa que faz parte do templocentrismo, seguem os ensinamentos do próprio sacerdócio levítico, negam a Cristo e vivem debaixo do jugo da mentira. E quem é o pai da mentira? Esse pai nós sabemos quem é. Olha o que eles fazem agora. De um limão uma limonada, né? Como uma das seguidoras aqui chegou a comentar, né? Isso que eu chamo de fazer de um limão uma limonada igreja, sem saber nem mesmo o que é igreja. Eles colocam papéis. Seu lugar está reservado. Olha que emocionante. Que coisa, né? Igreja burn. Queimada, queimar. Um nome realmente estranho. Mas é isso aí que eles fazem. Negam a sã doutrina, voltando-se literalmente às fábulas. Eu finalizo o vídeo mostrando isso para você e pedindo sua opinião. O que você acha disso? Você consegue enxergar? Será que, como um vídeo como esse, escamas caíram dos seus olhos? Valeu e até o próximo vídeo.